Fala, meus amigos! Bom demais? Então, fiquei uns dias aí sem conseguir gravar, tava numa correria, graças a Deus. Mas é o seguinte, bem direto, né? O último vídeo, vou tentar encurtar sempre para não ficar algo tão longo, né? Um vídeo tão longo. Mas é o seguinte, o último vídeo eu falei foi sobre Deus, sobre a inclinação do nosso coração, né? Beleza. Isso é uma das coisas que o deserto traz para nossa vida, como é um dos motivos de Deus nos levar para o deserto, né? Para que Ele dê a nós segundo a inclinação do nosso coração, né? E aí, o que eu vou falar sobre hoje, vou falar sobre justamente sobre essa inclinação do nosso coração, mas de uma forma tipo assim, o que tem nos mantido aprisionado ainda? Durante o vídeo vai fazer sentido, né? O que o nosso coração tem sido inclinado, que é tão necessário a gente passar pelo deserto, entendeu? Então, uma das coisas que eu vejo que é necessário o deserto e o porquê de Deus nos levar ao deserto é para também revelar o que tem nos mantido no deserto e o que nos manteve prisioneiro por tanto tempo. Para isso, né, poderia usar alguns outros exemplos, mas eu vou usar como exemplo a vida de Moisés, para encurtar bem esse vídeo aqui, né? Por que, né, que é tão que Deus levou a todos ao deserto e leva a todos nós, né, ao deserto, né? A gente, nos outros vídeos aí, quem acompanhou, e eu acho, não que eu seja alguém tão importante assim, mas cara, se você acompanhar os vídeos que eu postei, cara, acredito que vai ser algo libertador para sua vida se você conseguir entender o que tem sido falado em cada vídeo. É o seguinte, então vamos lá, né? Aí, Moisés, o que manteve Moisés aprisionado, o que manteve Moisés no deserto e o que fez com que Moisés não entrasse na terra prometida, igual teve vários do povo que não entrou, né? A gente vê lá na história que só quem entrou foi aí Josué e sua família e Caleb e sua família, né? Se eu não me engano, Josué e Caleb e família. Então vamos lá, Deus nos leva também ao deserto para que a gente entenda o que tem nos mantido aprisionado. Nos vídeos antigos, né, como eu ia falando, eu cheguei a falar sobre a necessidade de Deus ter o total controle do nosso coração. O que né, o que significa você ter um coração entregue a Ele, igual a gente ouve as pessoas falando, Deus quer o seu coração, o que importa é o seu coração, né? Quando na verdade a gente meio que não foi ensinado e consequentemente a gente não entendeu o que é esse Deus querer o nosso coração. E aí eu falei sobre Deus querer ter o controle das nossas emoções, né, o controle da nossa vida, para que quem nos governe, quem nos conduza, seja Ele, né? Então, geralmente, o que nos mantém na Terra é uma dessas emoções, digamos assim, que tem governado o nosso coração. Moisés foi um cara que tinha tudo para entrar na terra prometida, tinha tudo para alcançar o novo de Deus. Só que Moisés também ficou de fora junto com a maioria do povo. Deus falou com ele, vou permitir você só ver, mas entrar você não vai entrar, porque eu mandei você falar com a rocha, né? E você bateu na rocha. E olha que doideira, né? Aí a gente pega esse ponto, porque Moisés não entendeu o que Deus queria dizer. A gente ouve algumas interpretações assim, né? É porque Moisés andou com Deus, mas não entendeu o que Deus quis dizer. E não é. É porque, na verdade, quem que governava Moisés? Era aí que estava o problema. Quem que tinha o total controle sobre a vida de Moisés? Eu não estou aqui querendo colocar Moisés, né, como abaixo, né, ou dizendo que ele é menos merecedor por causa disso, ou querendo colocar ele como alguém imperfeito, tal. Não é essa a minha intenção. A minha intenção é entender o que em toda a caminhada do povo no deserto eu posso tirar de aprendizado para a minha vida, justamente para que eu também não fique fora igual Moisés ficou, né? Então, Moisés desceu do monte lá, né, irado com o povo, que a gente quer água, foi lá, Deus falou,
fala com a rocha, ele foi e bateu. E aí, olha que doideira, em um outro momento, quando Deus chama Moisés, Moisés fala assim, mas como é que eu vou falar com o povo? Eu sou pesado de lábios, né? De lábios, duro de lábios, né? Pesado de lábios. E aí tem muita gente que diz que Moisés então era gago. André, tá? Isso é uma interpretação minha, que eu não sou o dono da verdade. O mundo não, como é que fala? Gira em torno de mim, eu tenho total consciência disso, só que é uma interpretação minha. Moisés provavelmente era um estressadinho, digamos assim, ou era aquelas pessoas tipo... Algumas pessoas mimadas que quer tudo do jeito dela e quando não consegue fica estressado, né? E outra coisa que eu percebo é que Moisés talvez tenha tido algum problema de rejeição já, né? Algo assim, mesmo que não falado, né? Não muito comentado até pelos dias, mas eu entendo isso, justamente porque em um determinado momento da passagem do povo no deserto, Deus chegou para Moisés e falou: Moisés, vamos fazer o seguinte, eu vou destruir todo o povo e vou fazer de você um novo povo. Vambora, vambora? E aí Moisés falou: não, Senhor, o que vão dizer do Senhor? Vão dizer que o Senhor tirou o povo do Egito para matá-los no deserto. E às vezes a maioria das vezes a forma com que a gente fala, que os outros vão ver, geralmente é a minha visão sobre um determinado ponto, é a minha cosmovisão, né? Não quer dizer que as demais pessoas irão enxergar daquele jeito. Com essa informação, eu vejo que então na verdade era Moisés que tinha essa preocupação. Ou seja, Moisés tirou o povo do Egito e o povo morreu. Então ele estava muito mais preocupado em ele ser reconhecido, tipo assim, não literalmente Deus. Então eu acho que Moisés tinha algum tipo de rejeição. Porque, outra coisa, quem tem um pouco dessa questão de rejeição, acaba aceitando coisas que não deveria aceitar. O povo já tinha passado os limites, Deus não aceitava mais, mas Moisés ainda estava aceitando. Também é uma outra informação que me leva, né, André, me leva a pensar que Moisés tinha algum problema de rejeição. Então, quem é que governava a vida de Moisés? Moisés saiu um dia lá do palácio, foi dar uma volta, viu um escravo sendo injustiçado, foi lá, quis intervir e acabou matando o soldado. Ou seja, estressadinho, estourado. Quem era que governava a vida de Moisés? Eram as emoções. Então, o que o deserto faz, né? É tão necessário para que a gente entenda o que nos manteve prisioneiro por tanto tempo. Então, o que me mantém no deserto por tanto tempo? Que o povo rodeou 40 dias, 40 anos, e depois chegou na beira de Canaã, da terra prometida, ainda não alcançou. Justamente porque quem governava a vida de Moisés e a vida do povo eram as emoções. Era o povo que tinha a mentalidade ainda escravo. Então as emoções eram emoções escravas. Eram emoções que não conseguiam confiar 100% em Deus, que não conseguiam ver além, que mesmo que não conseguiam ser gratos a Deus, que murmuradores. Então as emoções deles governavam eles. E as emoções de Moisés governou Moisés. Tanto que, olha só, o mesmo Moisés que lá no Egito, quando viu um escravo sendo injustiçado, matou um soldado, foi o mesmo Moisés que quando desceu com as tábuas das leis, viu o povo adorando outro Deus e tacou as tábuas, né, de pedra no chão e quebrou. Então era o mesmo Moisés estressadinho. Foi o mesmo Moisés que depois, quando Deus falou, fala com a rocha, ele foi e bateu. Então ele não é que Moisés não alcançou porque ele não entendeu o que Deus disse. Ele não alcançou porque ele ainda era o mesmo Moisés do Egito também. E novamente eu digo, não estou falando isso condenando a Moisés, falando mal de Moisés, até porque quem sou eu na fila do pão, né? Tá entendendo? Mas, ou seja, o deserto foi tão necessário, só que Moisés também não entendeu. Moisés não entendeu que a rejeição, talvez, dele, fez ele querer aceitar o povo, mesmo depois de tudo que o povo estava fazendo. Fez com que ele não rejeitasse o povo, porque ele sentia a necessidade de aceitação. E aí, ou seja, o mesmo Moisés, né? Ele não aprendeu que, igual Deus quis acabar com o povo, né? Moisés não teve essa visão, não enxergou que ele precisava ser tratado, que o deserto de Moisés, até voltei ao raciocínio, que o deserto de Moisés
era juntamente, parecia, né, na mente de Moisés, é que só o povo que precisava do deserto, mas o Moisés também precisava do deserto. E no meio desse deserto, ele não entendeu o que o deserto queria trazer para ele. Justamente porque se preocupava só com o povo e parou de olhar para si. Para mim, isso é complexo de rejeição. E eu não estou botando isso como uma culpa, estou dizendo que o deserto de Moisés, ele meio que não entendeu porque ele ficou vivendo a vida do povo e não vivendo a vida dele. Isso é resumo, né? Para não prolongar o vídeo, né? Não vou nem entrar muito nesse detalhe. Mas aí então, ou seja, Moisés não entendeu o que o deserto queria ensinar para ele. Foi um ótimo líder, um grande líder, né? Maravilhoso, mas ficou de fora de Canaã. Por quê? Porque todas as vezes que ele foi colocado à prova, ele fracassou, digamos assim. Lá no soldado, ele matou. Depois, com as pedras das leis, quebrou. E a situação se repete, pô, como um ciclo que se repete para ver se você tem aprendido ou não. Então, o deserto ele vem mostrar para a gente o que tem nos mantido, o que nos manteve durante tanto tempo no Egito e o que nos mantém ainda no deserto. Para que a gente consiga identificar e acessar Canaã. Aí olha que loucura, né? Eu estou tentando resumir. Quem entrou na Terra Prometida? Foi um cara que, Josué lá, até em Josué 1, capítulo 1 mesmo, se eu não me engano, ele fala, eu não sei vocês, mas se vocês vão ou não vão, isso aí falou isso pro povo, isso é problema de vocês, né, resumido. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, ou seja, não tô nem aí para vocês, mas eu não vou ficar me elevando ao máximo, assim, igual eu, um sentimento de rejeição, né? As minhas emoções não vão me governar. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Se vocês não querem, problema de vocês. Ou seja, ele assumiu a responsabilidade sobre a vida dele e não viveu a vida dos outros, igual Moisés fez. Ao invés de assumir a responsabilidade sobre a vida dele, ele ficou se responsabilizando só pelo povo, com dó do povo, aceitando coisas que não era para aceitar, vivendo coisas que não era para viver, tá entendendo? Então, ou seja, eu, André, analiso que a rejeição talvez de Moisés, que ele talvez tenha sentido isso justamente porque cresceu sem pai, sem mãe, e a gente acha que não, mas isso faz muita diferença. Mesmo que é criança, não entende, entende, sente e é um vazio, tá entendendo? Então, ou seja, eu, André, acho que as emoções de Moisés foi quem conduziu ele. E o deserto tentou mostrar isso para ele, mas ele não enxergou. E foi isso que fez com que ele ficasse fora de Canaã. Então o deserto ele é necessário também para te mostrar o que tem te mantido no deserto e o que te manteve tanto tempo no Egito e o que tem te impedido de chegar a Canaã. Amém?